dos projetos que eu tenho, então ainda estou naquela fase do sonho, como, né, você passou para estar aqui no podcast, de realizar atividades de dança com as minhas crianças, com os meus pacientes. E quando a gente fala sobre isso, fala, poxa, eu tenho uma paciente que ela adora música e ela adora dançar. E por que que ela não pode realizar aulas de dança, que seja balé, que seja jazz, qualquer modalidade? Eu não sou uma boa dançarina, mas imagino que a gente tem várias modalidades. Por que que ela não tem acesso? Por que que ela já recebe o não? Então, acho que o nosso olhar, ele precisa ser para além. Tá, ela pode não dançar o balé como a Juliana dança, porque a Juliana dança diferente da Giana, mas ela vai dançar como a Fiorella dança, né? E eu acho que quando a gente começa a olhar para além do não, falar, tudo bem, o não foi dito por alguém, mas como que eu consigo transformar isso em força motriz para que ela possa ter? Porque a gente ouve muitos nãos, desde a hora do parto. Desde a hora quando a gente já tem essa percepção de prejuízo, né? Teve algum problema durante a gestação. A gente já fica ouvindo esses nãos e isso fica tão arraigado, fica ali tão grudado naquela pele, naquele corpo, que aí a gente nem olha além. Né, no potencial que aquela menina tem, maravilhosa, que quando eu coloco a música, ela quer dançar. E ela pode se expressar. Ela tem direito a se expressar, porque eu também tenho, né? Então, acho que a gente entra, né, num olhar para a reabilitação, ou como eu olho, talvez, depois de tanto tempo, diária, para além da sala de terapia, mas para aquela pessoa, para aquela família, né? E começar a falar sim, mesmo que o sim seja desafiador, que o outro precisa, porque uma criança que tem, sim, alterações motoras, né, comportamentais, ela vai precisar de um olhar diferenciado para ela, como aquela criança que não tem essa dificuldade, esse comportamento inadequado, também vai precisar. Só que o peso da assistência vai ser de acordo com a necessidade. E aí essa mãe se vê insegura e ela vai trazer para ela. Porque ela vai precisar garantir segurança daquela criança. Porque há risco. Para ela tem risco. E às vezes tem mesmo. Né? Então a gente também precisa pensar nessas barreiras que são de acesso escolar, porque a política de inclusão ela é necessária. Mas ela é necessária quando a gente entende que há um sistema de educação que garante para que aquela criança aprenda, né? Considerando as suas características. É isso aí, infelizmente essa barreira. Os melhores trabalhos, o que mais falam pra gente é prática centrada na família. Então, é o que a gente tem que falar. Prática é centrada na família, família é protagonista. Então, a gente tem que entender quem é a família. Então, hoje, um dos papéis que eu tenho como profissional da área da saúde é acolhimento e escuta na clínica, né? Para poder entender em qual momento e como é o contexto dessa família para que a gente tenha intervenções que são mais assertivas. Porque se a gente padroniza para todo mundo, a gente acaba não tendo resultado, porque cada família funciona de um jeito. E cada criança está dentro dessa família. Então, ela funciona do jeito daquela família. Então, a gente tem que ajustar as nossas intervenções para aquela família, para que a gente possa ter... A neurológica surgiu de um sonho. A neurológica ela surgiu em 2019. Eu imaginava já, idealizava a clínica desde 2015. Mas eu estava grávida nessa época do meu segundo filho. E idealizava, mas falava, será? Aí eu tive o meu bebê e estava fazendo doutorado. E fiz o doutorado, fiz o doutorado e no meio do doutorado a minha vida deu uma reviravolta. Meus pais adoeceram, eu perdi os dois no período do doutorado. Nossa. Então, quando eu terminei o doutorado, eu me recordo bem do dia que eu defendi, eu fui para o hospital, me despedi do meu pai faleceu 2 dias depois. Nossa. Quando meu pai faleceu, eu falei pro meu marido, eu vou abrir a clínica. Sim, vou abrir. Aí ele fez assim, mas... Como? Eu estava fazendo doutorado, eu atendia alguns pacientes em domicílio, tinha já uma linha voltada para assistência, mas estava bem voltada para docência naquela época. Então, estava focada em pesquisa. Eu falei, não, eu quero atender da forma... E essa época eu também era preceptora de uma universidade. Esqueci desse detalhe, eu estava dando aula como supervisora de estágio. E aí eu falei para o meu marido, não, eu vou abrir, eu quero atender do jeito que eu quero. Eu tenho minha forma de atender e eu quero poder, pelo menos, tentar. E aí abri a clínica
Em 2 meses perdi meu pai, em 2 meses eu estava com a clínica alugada, ajustando os equipamentos, pensando em 1000 coisas, com um filho de 3 anos, o outro de 7. Falei, vai dar certo. Quero atender agora. Gosto de aula, mas eu quero atender. E aí, abri eu mesma e eu mesma. Estava lá, montando, ajustando, pensando com o foco em neurofuncional, principalmente a minha afinidade, né? A área que eu tenho muita afinidade é a neuropediatria. Então, a minha ideia era um espaço voltado para todas as idades, mas que a minha assistência direta Mas que tivesse um espaço para seria pediatria. para a pediatria. Né? Então, a clínica era uma clínica que atende, até hoje ela atende todas as faixas etárias, mas a gente tem um espaço maior para a neuropediatria, que também acabou, até pelo meu desejo, acabou sendo a população que a gente mais recebe. Que bonita essa história. Eu vejo um pouco da minha também refletida, porque o ano passado também me aventurei em fazer a minha clínica. E é diferente quando você trabalha no que é seu, no teu sonho. E eu acho que parece que dá mais frutos, né? Não é um projeto de vida. A nossa área, ela é uma área, pelo menos, né, dos profissionais que eu vejo que estão ali envoltos de missão. A gente tem esse perfil como profissional da área da saúde, de propósito, né? Você tá ali, você tem o teu recebimento, de fato, mas você tá ali preocupada com o paciente, mandando uma mensagem, olha, recebi tal paciente, né? A gente tá ali envolto com o paciente, buscando, por meio do nosso trabalho, a mãe fala, olha, Ju, olha, ele estava aqui. Eu tenho um pequenininho, que é o meu amorzinho. Olha, Ju, ele tá ali jogando futebol. Cara, é o que eu mais gosto. Falando, ai, que legal, tá na escola, tá jogando futebol, faz esportes. Pode ter, como tem, um diagnóstico que leva a algumas limitações, algumas dificuldades motoras, mas essas dificuldades motoras não são limitantes de participação. Ele tá lá jogando bola. Fala, nossa, então faz sentido. Ou a mãe fala, nossa, eu consegui andar com meu filho hoje de carrinho no shopping. Eu consegui que ele ficasse na cadeira, ele ficou bem posturado, ficou bem. Então ele conseguiu interagir. Ou ele interagiu com a gente na mesa de jantar e a gente percebeu que ele ficou ali com a gente. Ó, isso não tem preço. Qual é o perfil de paciente que a neurológica atua? Quem que você tá aí de braços abertos para acolher, se precisar? A gente Vocês. está lá no Tatuapé, aqui em São Paulo, e a neurológica ela tem um perfil de reabilitação neurofuncional. Então a gente atende todas as faixas etárias, desde os bebezinhos bem bebezinhos até os idosos bem idosos, Nossa, né? isso é difícil, né? Não é toda a clínica que E aí a gente abraça. ao longo do tempo a gente foi organizando, porque no começo, como era eu e eu mesma, aí eu tinha um espaço e naquele espaço eu fazia os atendimentos de adultos, de crianças. Então era só uma terapeuta atendendo, então a gente ia se organizando. Ao longo do tempo a casa foi crescendo e a quantidade também de colegas e de parceiros de trabalho também aumentou bastante. E aí eu comecei a entender que eu precisava de uma área mais para o atendimento do adulto e uma área mais voltada para a criança. Muito mais por causa do adulto do que pela criança. Porque o adulto, quando vê a gente atendendo a criança, ele quer interagir com a criança ou ele fica, ai meu Deus, Ju, ela é tão maravilhosa. E não funcionava nada o processo de reabilitação dele. Ficavam de avós, Eles quase. ficavam de avós. Eu falei, não, a gente vai ter que melhorar isso. E aí a gente agora tem 2 unidades, uma mais voltada para o acompanhamento do adulto, né? Mas também, em algumas situações adolescentes, a gente também faz o atendimento lá. E um espaço mais preparado para o atendimento da criança, do bebê, da criança e do adolescente. Né? Então, é essa população, essa idade que a gente atende. Agora, de população, a gente atende paciente com disfunção neuromotora. É a população que a gente mais atende. Então, pacientes com paralisia cerebral, síndromes genéticas, alterações motoras decorrentes de uma lesão do sistema nervoso central, um mau funcionamento ou sensório-motoras, é a nossa praia. Quando a gente pensa nos adultos, distúrbios do movimento, são muitos pacientes que a gente atende com Parkinson, AVC, nosso carro-chefe, lesado medular. Então, a gente entra como clínica mais voltado para o atendimento do paciente neurológico. São muitos pacientes que a gente atende com Parkinson, AVC, nosso carro-chefe, lesado medular. Então, a gente entra como clínica mais voltado para o atendimento do paciente neurológico. Dentro dessa realidade hoje, a gente começou também a identificar um gap que muitas crianças
com disfunções neuromotoras, como paralisia cerebral, também apresentam outros diagnósticos, né? Então, não é uma criança com paralisia cerebral, ponto. Não. Então, muitas vezes é uma paralisia cerebral associada de um transtorno do desenvolvimento intelectual, algumas crianças com transtorno do espectro autista. E aí a gente foi especializando a equipe para atender crianças com disfunções neuromotoras, mas que também apresentam alterações relacionadas ao comportamento, alterações relacionadas à interação social e que precisavam de um suporte, mas que em muitas clínicas que têm um foco só, não no sentido de minimização de forma alguma, mas mais voltado para alteração do comportamento, elas não recebiam ou não tinham expertise para atender uma criança com paralisia. Gostaria que meu filho fizesse aqui. Então, a partir disso, a gente foi estruturando a equipe. Hoje, a equipe envolve também a psicologia, a psicopedagogia, terapia ocupacional já bem voltada para a neuromotora, mas também com a integração sensorial e as abordagens que atualmente são mais utilizadas para tratamento, de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, mas sem perder a raiz, a essência da clínica, funções de corpo, como, por exemplo, olha, meu paciente não tem força. Então, eu percebo que ele até tem a intenção, ele tem, já o início do movimento, mas ele não consegue manter. Ele não consegue manter por quê? Porque ele está com fraqueza? Ou é porque ele tem uma instabilidade postural muito grande? Essa instabilidade pode ser por fraqueza? Então, eu vou identificar qual é a função de corpo e vou buscar exercícios e atividades para direcionar para essas funções e treinar a atividade em si. Aí, esse método, esse treino neurointensivo, vai ter um resultado expressivo, relevante, porque aí a gente trabalhou na meta. Quando a gente faz muitas horas, e as horas, realmente, a gente está falando de 80 horas mês, em algumas situações. Se a gente não colocar o foco, a gente perde tempo da criança e não atinge o objetivo. E aí sim, a gente acaba tendo uma desacreditação, de uma metodologia. Mas, quando ela foi desenvolvida pensando em especificidade. Talvez no caminho, do passar o conhecimento ao longo do tempo. Um caso de um paciente, me recordo muito bem, ele veio para a neuromodulação, mas a demanda dele era de fala. E como eu trabalho com a neuromodulação com a TMS, ele veio com a demanda de fala e eu conversei com a família e ele tem uma afasia, decorrente de um AVC. E tudo certo. Começamos a conversar e eu falei, olha, e aí como é que está o processo de reabilitação em fonoaudiologia, que é o profissional que é o expert na área da fala. Olha, Ju, a gente trabalha uma vez por semana, mas ele não está tão focado. Aí eu falei, você vai investir um valor importante, vai fazer todo um esforço financeiro, com uma expectativa grande de resolução, de realmente retornar a falar com muito mais fluência, com muito mais entendimento do outro, sem passar por uma intervenção mais focada da fono. E aí o que foi bom é porque eu consegui chamar a fono dele, e a gente fez uma reunião depois, e a gente falou, vamos fazer o seguinte, agora o papel do investimento da família vai para a fonoaudiologia. Intensifica. Em janeiro, depois desses 3 meses de intensidade, até porque ele tinha feito TDCS em julho, então estava tudo muito perto. Ele está na fase ainda de neuroplasticidade, que está ali latente. A gente rediscute, porque é um investimento. E é muita responsabilidade nossa, porque a gente pode vender milagre de forma desonesta, sem entender que é desonesto. Falar, não, mas eu só estou fazendo o meu trabalho. Um caso de um paciente, me recordo muito bem, ele veio para a neuromodulação, mas a demanda dele era de fala. E como eu trabalho com a neuromodulação com a TMS, ele veio com a demanda de fala e eu conversei com a família e ele tem uma afasia, decorrente de um AVC. E tudo certo. Começamos a conversar e eu falei, olha, e aí como é que está o processo de reabilitação em fonoaudiologia, que é o profissional que é o expert na área da fala. Olha, Ju, a gente trabalha uma vez por semana, mas ele não está tão focado. Aí eu falei, você vai investir um valor importante, vai fazer todo um esforço financeiro, com uma expectativa grande de resolução, de realmente retornar a falar com muito mais fluência, com muito mais entendimento do outro, sem passar por uma intervenção mais focada da fono. E aí o que foi bom é porque eu consegui chamar a fono dele, e a gente fez uma reunião depois, e a gente falou, vamos fazer o seguinte, agora o papel do investimento da família vai para a fonoaudiologia.
intensifica. Em janeiro, depois desses 3 meses de intensidade, até porque ele tinha feito TDCS em julho, então estava tudo muito perto. Ele está na fase ainda de neuroplasticidade, que está ali latente. A gente rediscute, porque é um investimento e é muita responsabilidade nossa, porque a gente pode vender milagre de forma desonesta, sem entender que é desonesto. Falar, não, mas eu só estou fazendo o meu trabalho. Desde então, eu comecei a trabalhar com a neuromodulação não invasiva, que a gente pensa, então, né, numa técnica ou em técnicas que a gente vai buscar neuromodular o sistema nervoso central ou periférico do paciente, porque a gente também pode ter, né, a estimulação periférica por meio de ou uma corrente elétrica ou um campo magnético. Mas quando eu falo corrente elétrica, fiquem tranquilos. Eu não estou falando de dor, né? Eu penso, a gente entende perguntas na clínica, né? Ah, mas tem a terapia do choque? Vai fazer o choque na cabeça? E a gente fala assim, não, é sim, né? A indução de uma corrente elétrica, mas ela não vai gerar dor. Ela vai gerar uma mudança ali, ou no caso da corrente elétrica, de limiar da membrana, que vai fazer com que os nossos neurônios estejam mais aptos para trabalhar ou mais aptos para diminuir a sua intensidade de trabalho, quando esse aumento de intensidade está levando a prejuízos, né, funcionais, ou a gente vai utilizar um campo magnético que vai levar a um potencial de ação no neurônio. Então, a gente vai ter um disparo do neurônio e aí o que a gente espera é que a gente ative, né, excite ou iniba áreas que tem ali um mau funcionamento, ou por uma hiperatividade, ou por uma hipoatividade, né? Me conta um pouquinho dos protocolos de doenças que vocês atuam na Ou estimulação transcraniana por corrente contínua. Ele é bem pequenininho assim mesmo, né? Então a gente tem diferentes marcas. Esse é um bastante pequenininho, né? Que a gente consegue usar. Eu vou montar aqui. Monta aí só pra E aí a gente usa algumas faixinhas quando a gente vai colocar na cabeça da nossa criança para poder fixar na cabeça da criança. E às vezes a gente já começa esse processo de familiarização antes do protocolo. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que tem dificuldade de aceitar essa faixa, ou uma criança com transtorno do espectro autista, que a gente também trabalha bastante com o atendimento com a estimulação transcraniana com pacientes com transtorno do neurodesenvolvimento. Então, TEA e TDAH também é uma população que eu atendo bastante na clínica. E aí a gente já começa a treinar antes a mãe, até para levar para casa, podem e colocar, né, porque ele vai ter que se habituar com aquela sensação que é de pressão, né? Porque a gente vai apertar um pouquinho, não dói, mas vai ter uma sensação de uma faixa elástica. E aí a gente prende na cabeça da criança as faixinhas, e isso precisa ser discutido com a família. Olha, vai ter uma faixinha que vai ficar preso, vão ter eletrodos, então a gente tem eletrodos de borracha, a gente tem a esponja, né, que a gente vai umedecer com soro, né, uma solução salina, a gente coloca e a gente vai conectar o nosso cabo. O cabo a gente conecta no aparelho e a gente vai colocar em cada eletrodo. Colocou o eletrodo, umedeceu, a gente vai colocar em cada eletrodo. Colocou o eletrodo, umedeceu e coloca na cabeça da criança, ou a gente pode colocar também a TDCS na medula espinhal, né? Então, ali na coluna vertebral. Eu já vi alguns protocolos. E aí a gente tem um objetivo funcional. Então, por exemplo, eu tenho uma criança com paralisia cerebral que tem uma demanda específica de melhora da velocidade da marcha. Ele já anda, mas ele ainda tem uma dificuldade para modular, para mudar a velocidade da marcha. Então, ele tem a mesma marcha, a mesma velocidade. Só que quando a gente está no dia a dia, tem hora que a gente tem que andar mais rápido, tem hora que a gente tem que andar mais devagar. Então, eu posso trabalhar isso em terapia, mas eu percebo que ao longo do tempo, mesmo com um treino estruturado, esse paciente está tendo dificuldade de melhorar nesse fator, né? Nessa variável, velocidade da marcha. Então, a gente associa com um protocolo em uma área motora, né? Já que a gente entende que é relacionado à função motora grossa, e aí eu coloco, né, o eletrodo. Normalmente a gente faz aí sim uma estimulação excitatória, garantindo que esse paciente também está num período bom para receber esse estímulo. O que é um período bom? Não está fazendo uso de medicação, não está mudando medicação. Porque às vezes ele está em ajuste de medicação. Aí a gente não faz, eu espero. Até porque vai saber quem que foi que foi o quê, ou se teve alguma reação adversa, do que foi. Não. Né? O risco de reação adversa é quadro, né? Tem como diagnóstico epilepsia. E aí a gente sabe que ele não tem como característica ele citar
um evento convulsivo. Mas se eu tenho um paciente que tem, naquele momento, uma desorganização de atividade elétrica cerebral, se eu faço uma excitação na área que a gente sabe que tem ali um maior risco de desenvolver, né? Epileptogênica. Aí a gente evita realizar. Então, normalmente eu não realizo sem discutir com o médico do paciente. A gente vê qual que foi o tamanho de efeito com a utilização da TDCS e qual foi o tamanho de efeito com a utilização da TMS. Se você tem os dois recursos, melhor dos mundos. Você escolhe qual que é o melhor. E se você fosse. Aí agora eu vou fazer um gancho. Se você fosse escolher o paciente ideal para o TMS e o paciente ideal para o TDCS, qual seria, assim? Pensando na paralisia cerebral, hoje ainda eu utilizaria a TMS em crianças em idade escolar. Então, acima dos seus 7 anos, eu entraria com a TMS, desde que a criança não tivesse alteração de comportamento, porque ela vai ficar parada com a estimulação, e a gente tivesse uma tranquilidade. O TDCS, ele acaba tendo menos reações adversas, mas tem. Então, qual que é a reação adversa mais comum? É formigamento. Então, a pessoa fica sentindo formigamento durante a aplicação e às vezes pode perdurar um pouco, em torno de 20 minutos depois. Vermelhidão, né, na região principalmente do ânodo. Então, a gente sabe que pode ter uma vermelhidão na pele, que também vai diminuir em torno de 20 minutos. É pouco comum, mas acontece a presença de cefaleia. Então, a gente está falando de menos de 10%, né? Zumbido é muito pouco descrito, mas mais descrito na TMS, né? Então, o que a gente tem de reação adversa? A TDCS, eu já utilizo para crianças menores, crianças que têm mais dificuldade, até pela idade, de ficar parada, e quando eu preciso de um treino bastante ativo. Então, eu tenho uma criança que eu preciso realizar associado com um treino de marcha na esteira. E eu sei que utilizar o TMS é difícil. Dá para fazer, mas é muito difícil, porque você não pode ficar mexendo a bobina. E a bobina, ela é mais local. Sim. O TDCS não, ele dissipa mais. Então, a gente sabe que ele não vai ser tão local, mas a bobina sim. Então, se é uma criança com autismo, que a gente foi para a estimulação em córtex pré-frontal dorsolateral, associado com uma estimulação catódica em cerebelo. Teoricamente, cerebelo, quando a gente faz a estimulação catódica, ele tem um potencial excitatório. Então, a gente entrou com excitação nessas duas frentes e a gente teve uma resposta bem interessante. Esse foi o último que a gente até postou nas redes, foi muito legal. Porque a paciente conseguiu diminuir a quantidade de dose de remédio. E aí diminuiu também. E aí melhorou. A discinesia. Então, e aí o médico também entrou como um anjo que cai do céu e foi ajustando junto. Deu tudo. Quando é para dar certo, dá tudo certo. Então, e aí eu também pedi para ela retomar a parte motora, porque ela estava diminuindo a parte de realização de fisioterapia. Então, no serviço que ela fazia fisioterapia, que era próximo da residência dela, para ela continuar, mesmo que ela de forma que eu sigo, como é a orientação, são 2 semanas seguidas. Então, são 10 sessões. Tá. Mas tem alguns protocolos que já têm aumentado a frequência. Aí eu percebo realmente, de acordo com o que estava sinalizado na literatura, que algumas condições apresentam uma resposta mais positiva, né, quando a gente aumenta essa frequência de sessões. Então, hoje eu trabalho entre 10 a 20 sessões. Tá. Né, mas eu não gosto de fazer as 20 sessões de forma corrida. Até pela questão de organização da família. Então, eu faço as 10 sessões e depois a gente busca formatos intervalados, mas que ainda o paciente esteja pelo menos 3 vezes por semana na clínica. 3 vezes por semana. Não, é importante. Um pouquinho sobre, assim, o que a Neurológica tem de diferente lá na Zona Leste para oferecer para os pacientes. Eu falo que a clínica, ela é uma casa de vó. Vou falar como eu falo para os meus pacientes. É uma casa de vó. Porque o que tem que ter primeiro é humanidade. Né? É ter um atendimento humanizado. Não é uma tarefa fácil quando a gente tem muitos profissionais. Hoje a gente está com mais de 40 profissionais. Nossa! Né? Então, a gente fala assim, não é uma tarefa fácil. Mas essa cultura, ela precisa ser passada. Né? Então, acho que a primeira coisa é uma casa de vó que recebe, que acolhe. A gente tem diferentes recursos tecnológicos, sim. A gente tem uma estrutura interessante, acredito que hoje sim. Nossa, física. Funciona. Né? A gente tem uma estrutura física, tem piscina, tem hortinha para as crianças, tem uma estrutura física. Mas acho que a estrutura humana da clínica é o essencial. É o essencial. Né? Então, a gente tem profissionais que estão desde quando eu comecei a contratar, que demorou alguns meses, né? E que estão comigo até hoje, e que tem esse olhar para
aquela família. Não é nem para o paciente em si. Porque se a gente olhar para a terapia né, a prática centrada no paciente, a gente também perde o todo daquela criança, né? Então, o que a gente tem de diferente são pessoas. São pessoas. Pessoas que acolhem, pessoas que escutam, né? Que eu posso olhar e falar, poxa, que legal. Hoje a gente tem, sim, uma estrutura que garante participação, que garante socialização, que garante diversão, que garante lazer. Não na estrutura da Neurologic, mas na estrutura que eu construo na minha cabeça, sabe? De falar assim, que bom, a Fiorella tá lá dançando balé, que legal. O Cauã tá jogando bola, que legal. O Pedro tá lá nadando, tá super... É isso que eu busco. E vocês foram construindo um pouquinho disso, né, na vida dessas famílias. Acho que isso que é o mais importante. Esse início, ainda mais para quem está começando nessa trajetória, né, da neuroreabilitação, ou que não acredita mais, porque essa também pode ser uma realidade, quando a gente passa por situações difíceis, nem sempre a gente acredita mais. Mas eu acho que essa hora é hora de olhar para dentro, e porque quando a gente olha para dentro, a gente sempre sabe. A gente tem uma intuição muito forte. Se dá, se tem que acreditar ou não. E normalmente a gente sabe que tem que acreditar. E aí quando a gente tem essa força que fala, não, continue em busca, não desiste. Não encontrou acolhimento, acolhida é essencial. Na hora que você chega numa casa e você não se sente acolhido, vai embora mesmo. Busca outra. Não desiste. Vai ter o espaço que vai te acolher naquele momento da tua vida que você precisa. Pode ser que num outro momento você possa encontrar outros caminhos. Mas a vida, ela pode ser mais leve quando a gente encontra boas pessoas. E existem mais pessoas boas do que pessoas não boas. Então, continue. E a gente está sempre aberto para poder acolher no momento que você precisar.